Oi, pessoal, sou Fernanda Lopes, sou diretora do Instituto Escuta e agora a gente está abrindo a segunda temporada do nosso podcast Escuta Aí. E hoje estou aqui com a Rebeca Arraes, que faz parte, do nosso grupo de professores. Seja bem-vinda, Rebeca. É sempre um prazer. Todas as parcerias com a Escuta, seja na escrita, nas aulas, em todos os cursos, é sempre um prazer. E agora aqui no podcast também, né? Minha estreia no podcast. Sim, a Rebeca está aí acompanhando a minha vida há muito tempo, né, Rebeca? Estagiamos juntos, então faz muitos anos mesmo, né? Que é isso, nós somos duas jovenzinhas. Foi anteontem, gente. Ano passado que a gente estagiou Claro. E hoje a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre intervenção no luto, né? Que é um tema difícil, na verdade, que todo mundo acha que sabe falar, e na verdade a gente vai trazer algumas interrogações e abrir um pouco as portas em cima desse tema. E aí, para começar, esclarecer um pouquinho o que é o luto, né, Beca? Acho que é importante que as pessoas entendam que quando a gente fala de luto, a gente não está falando só de morte física, apesar da gente trazer essa ideia no seu conceito, a gente não está falando de fases como muitas pessoas pensam, a gente não está falando que ele acaba em algum momento, né? Tem muitas nuances em torno desse luto, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que você entende que é esse processo, né? E como é que, de alguma forma, a gente vai entrar nesse assunto aí hoje. Certo, maravilha. Então, eu acho que assim, a primeira coisa pra gente pensar o que é o luto, eu diria, seria entender ele em dois níveis, né? Então, tem aquilo que é o que as pessoas mais classicamente, no sentido leigo mesmo, vão pensar como luto e que faz parte do que é o luto, que é uma reação à morte de uma pessoa com quem se tem um vínculo, né? Se a gente perguntar para as pessoas na rua em geral, a maioria das pessoas vai responder algo nesse rumo. E isso faz parte, é uma parte muito importante, central, eu diria, de entender o que é o luto. Mas quando a gente vai discutir sobre luto, a gente vai situar isso em algo que é um pouco mais amplo, que é uma reação a uma perda significativa. Então, como você disse, a gente vai ter a perda que é uma morte concreta, mas a gente vai ter também uma série de perdas que são mortes simbólicas, ou mesmo a elaboração daquela morte física, concreta, antes que ela aconteça também, né? Então, não é só a reação uma vez que a morte já aconteceu. Então, pensar no luto é olhar para esse campo mais amplo, de entendê-lo como uma reação a uma perda e entender que dentro disso, aí a gente vai ter várias especificidades, né? O luto antecipatório, lutos simbólicos, processos que alguns vão nomear como lutos complexos ou complicados, enfim, alguns nomes aí que falam também de uma diversidade teórica, uma diversidade de conceitos que tem dentro desse campo. E que acompanha a gente durante toda a vida, né? Porque esse é um processo que a gente às vezes vê as pessoas querendo fugir. Primeiro porque a gente entende o luto, as pessoas entendem o luto como se ele fosse um sentimento, né? Que isso é uma coisa que eu falo muito. O luto não é um sentimento. A dor, né, o sofrimento, ele faz parte do luto como uma reação emocional, mas a gente tem reações cognitivas, a gente tem reações comportamentais, a gente tem reações físicas, né? Tem pessoas que sentem no próprio corpo. E pensar em tudo isso requer uma aproximação de um tabu, né? Então, a gente está falando numa sociedade em que quando a gente fala que a gente trabalha com pessoas morrendo, né? Ou quando a gente fala esse tema, as pessoas já batem na madeira, já fogem, como se de alguma forma a gente pudesse evitar que ele acontecesse. Mas como você falou, ele é um processo que vem acontecendo durante toda a nossa vida. Então, desde que, antes da gente nascer, na verdade, né, a gente já está perdendo coisas. E as pessoas não estão conseguindo se aproximar dessa temática exatamente pelo tabu que tem em torno da morte, da gente querer afastar e da gente também estar nessa cultura da felicidade, né? Que a gente não pode sofrer de jeito nenhum. E que eu diria, inclusive, assim, dentro de uma cultura de um ideal de domínio da razão e do ser humano sobre a natureza. Então, eu controlo meus sentimentos, eu controlo a vida, eu controlo tudo. E aí o luto fala justamente que não, a gente não controla tudo, né? A gente tá numa vida em que sim, a gente tem um campo de ação, tem um campo de controle, mas a gente lida com o imprevisível, a gente lida com perdas, a gente vai lidar com as reações a essas perdas, né? Isso que você trouxe é fundamental, que é pensar que o luto, ele não é algo eventual, né? Assim, espera-se que todos nós, natural, vivamos, né? o luto como uma parte do estar vivo. Né? Quer dizer que a gente se vincula, quer dizer que a gente está no mundo e que dentro desse estar no mundo a gente tem perdas e vai lidar com elas. Sim. Então... E aí eu fico pensando nisso, né? Assim, quanto a gente foge do assunto, quanto a gente foge dessa dor, porque a gente entende que o luto é sinônimo de dor, né? Então, obviamente, a gente foge disso. E como que é difícil intervir, né? Então, pensando no processo de intervenção, que é um pouco do nosso foco,
é pensar como é que a gente vai intervir em algo que as pessoas não querem nem falar, né? Eu lembro de várias vezes as pessoas chegarem na minha casa, olharem os livros que eu tenho e falar, Deus me livre, que horror, né? Então, assim, eu não posso falar que eu trabalho com isso porque muda o clima do local, como eu já falei, eu não posso mostrar os livros que eu tenho, eu não posso trazer esse tema, tudo bem que eu posso, porque a gente insiste, né? Mas, assim, intervir nisso é muito difícil porque eu não estou intervindo em uma coisa que a gente aproxima. Eu estou intervindo numa coisa que as pessoas querem evitar, né? Então, como é que é pensar? Eu acho que antes da gente pensar na intervenção em si, é pensar em como que a gente se aproxima desse tema, né? Eu acho que é um grande desafio, ao mesmo tempo, se aproximar desse tema. Eu diria que é algo que é necessário, engrandecedor para todo mundo, né? Enquanto a intervenção direta no luto, e acho que a gente pode até conversar sobre isso, diferentes níveis e complexidades dessa intervenção não serão necessariamente para todo mundo, né? A gente tem coisas aí que são gerais, que devem ser difundidas, e tem coisas que vão fazer parte de um campo de intervenções especializadas. Mas se aproximar do contato com o luto, com a morte, com a perda, é uma coisa que traz uma ampliação do campo de vida para todos nós. Porque quando a gente nega isso, a gente está negando uma parte de algo que é da nossa vida, das nossas relações, né? Eu, recentemente, numa entrevista do meu doutorado, estava entrevistando uma pessoa falando justamente sobre como foi cuidar e lidar com a sua mãe no processo de fim de vida. Essa pessoa já tinha perdido a mãe, ou seja, estava entrevistando alguém depois da perda da mãe, um enlutado, né? E que eu tinha tido contato com essa pessoa antes do processo aí, digamos assim, num momento ali um pouco depois do diagnóstico, né? Não acompanhei todo esse processo, tive um acompanhamento mais inicial, depois uma equipe ficou acompanhando, voltei a entrevistar para o meu doutorado. E aí algo que a pessoa me sinaliza, Rebeca, uma coisa que foi muito bom e que eu pude viver nesse processo com minha mãe a partir daquilo que a gente trabalhou, foi entender que eu não precisava negar o que a minha mãe trazia de necessidade de falar comigo. Eu vivi com um tio um tempo antes, que eu fui visitar meu tio, ele com câncer avançado, eu sabia que ele ia morrer daquilo ali, ele sabia que ele ia morrer daquilo ali, mas ninguém falava sobre isso. E por não falar sobre isso, a gente não falava sobre muitas coisas, porque a negação da morte acabava evitando que você entrasse em contato com um tanto de coisas, né? E aí, uma das coisas que a gente trabalhou foi, não é que a gente tem que falar, mas em várias ocasiões, a necessidade, o desejo, a possibilidade de falar tá ali. Ela surge, o assunto vem à tona, porque a gente já falou que faz parte da vida. Então, se a gente consegue começar só evitando jogar para baixo do tapete toda vez que a coisa vem à tona, a gente vai descobrir que existem excelentes possibilidades da gente poder entrar no assunto de uma maneira que pode ser uma maneira natural, pode ser uma maneira fluida, pode ser uma maneira que vai conseguindo mais leve, né? Aproximar as pessoas. E eu acho importante você ter falado isso, né? Porque quando a gente pensa em intervenção, imediatamente, para a gente evitar a dor, a gente quer fazer o quê? A gente quer medicalizar as pessoas, a gente quer silenciar as pessoas e a gente não dá conta, eu tô falando de sociedade, né? De acolher aquela dor. Então, se alguém me diz que tá enlutado, eu suporto socialmente um tempo. Mas tem uma coisa que a Maria Helena Pereira Franco sempre fala, que é uma grande referência, né? Que ela diz, não existe o já e o ainda no luto, né? Então, você não pode chegar pra pessoa e falar, você já está saindo, você ainda está sofrendo, né? Porque a gente trata... Porque é uma dificuldade nossa de lidar com esses limites, né? E aí, diante disso, do que você falou, é isso. Nem todas as pessoas precisam de intervenção, porque o luto é natural. Se o luto é natural... As intervenções, elas são o que a gente faz socialmente, que deveria ser o quê? Acolher, dar espaço para as pessoas falarem, né? E eu acho que isso é um papel de todos nós. Sim. Porque a gente, de uma maneira geral, tende a pensar em intervenção só do psicólogo. Isso é uma intervenção que a gente chama de terciária, né? Eu acho importante a gente falar que existem 3 níveis de intervenção, né? Então, eu tenho o nível primário, o secundário e o terciário. E o psicólogo especialista, ele tá aqui em cima, né? Então, a gente olha só para isso como se o psicólogo fosse o único ser, né, capaz de abordar essa temática. E, na verdade, essa temática deveria passar por diversos sujeitos, né, com intervenções muito mais simples e básicas. E eu acho que a gente pode pensar um pouquinho nelas, né? Claro que aqui é um recorte. Cada intervenção que pode ser pensada nesses níveis é uma aula inteira, né, de cada intervenção. Mas eu acho que é legal a gente falar para as pessoas meio que irem se aproximando, né? Pra gente poder, talvez,
dar exemplos, né? Acho que o exemplo, ele Sim, torna a esclarece. coisa um pouco mais palpável. E acho que isso que você trouxe é essencial, né? Pensar aí que, quando a gente fala em intervenção luto, a gente não tá falando só ali daquele topinho da pirâmide super especializado, ao mesmo tempo que quem tá nesse topo da pirâmide, os profissionais especializados nesse campo, eles vão poder também aí auxiliar o desenvolvimento de todas as outras intervenções, né? Então, acho que se a gente começa pela base, pensa essa intervenção primária, a gente está falando daquilo que deveria estar acessível a todas as pessoas. E, ao mesmo tempo, deveria, em alguma medida, ser realizado, ou seja, as intervenções serem compartilhadas por todos nós também. Sim. Né? Que, como você disse, é acolher, é dar espaço, poder ouvir a pessoa no seu sofrimento, mas poder também respeitar o momento de recolhimento, o momento de troca. É o não calar o luto. E às vezes informar, né? Porque às vezes é você informar onde essa pessoa pode pedir ajuda, né? Sim. Às vezes é um grupo da igreja que dá suporte, às vezes é um grupo de amigos, né? A intervenção terciária, eu acho que ela tem muito mais a ver com a comunidade, né? Com essa rede de suporte que esse enlutado, ele deveria ter, né? Ou ele apresenta na vida dele. E como essas pessoas que estão em torno, se fizerem um suporte real, né? Que é o que a gente vê sendo evitado, mas se fizessem, muitas vezes evitariam grandes complicações do processo de luto, né? E que, inclusive, pode envolver nessa questão comunitária também os espaços de partilha entre enlutados que têm comuns, algo em comum, né? Naquela perda, né? Então, a gente vai ver desde aí, vamos pegar um exemplo bem atual, a questão do luto por Covid, né? Quantas pessoas aí, nesses últimos anos, têm o compartilhamento de um luto que teve ali em comum a questão da pandemia. Ou mesmo, não só os lutos por Covid, mas as perdas que aconteceram no período da pandemia, de quem não pôde ter um velório, como seria... Né, esperado, ou não pôde, ou teve, mas num momento mais reduzido ali. Então, esses espaços de compartilhamento comunitário com pessoas que compartilham vivências, eles também podem fazer parte desse campo de suporte e dão um espaço de elaboração que vai facilitar uma adaptação para muita gente, né? Vai facilitar não só uma adaptação, eu diria, mas uma reinvenção que faz parte do processo de luto. Eu lembro... de uma intervenção secundária que eu fiz, que foi um grupo de apoio, né? E de como várias pessoas... Eu fazia grupo de apoio de enlutados por PET, né? Que é um assunto que tem aí pano pra manga, né? Porque é um luto não reconhecido, né? A gente acaba não validando, dizendo para as pessoas comprarem outro cachorro, né? Comprarem outro animal. E aí, eu lembro de uma fala de uma pessoa que deixou isso bem claro, né? Assim, olha, as pessoas não me dão espaço para falar da minha dor, né? Elas falam, você ainda tá sofrendo por causa desse cachorro? Por que você não compra outro, né? Por que significado esse cachorro tem que você não consegue elaborar isso que tá acontecendo? Claro, sem ser essas palavras, né? Mas o quanto isso é forte e fazia com que essa pessoa se sentisse sozinha, né? Se sentisse excluída de alguma forma desse lugar. E aí eu fico pensando nessa questão, né? Desse nível secundário, que já seriam, por exemplo, grupos de apoio como esse que eu fazia parte, né? Que é um nível em que se tem, não necessariamente psicólogos, né, mas pessoas treinadas, porque as pessoas têm que ter capacitação para estar ali, mas para acolher. E aí é muito importante uma coisa que você falou, que é a identificação, né? Então, eu tenho grupos de viúvas, eu posso ter grupos de mães, eu posso ter grupos de enlutados por PET... E não só em grupo, né? Pode ser uma intervenção também individual ou coletiva, mas a ideia é trazer esse espaço de compartilhamento mais aberto, né? E o nível terciário, que seria esse espaço mais especializado, e aí para psicólogo e psiquiatra, e aí eu ainda coloco um adendo, que seriam pessoas com essa capacitação. Sim. Né? Porque a gente tem muitos psicólogos, eu atendo enlutados. Gente, atender enlutados não é igual a você atender qualquer outra demanda, tem muitas especificidades. E não é o que a gente vê necessariamente hoje acontecendo, né, Beca? Sim. Também o profissional de saúde mental, a gente vai pensar que ele pode estar aí como um profissional fazendo intervenção mais geral, secundária, ou seja, não é porque ele é um profissional de saúde mental que necessariamente ele vai fazer uma intervenção especializada. Exatamente. Né? Se a gente pensa nesse luto em sentido mais ampliado, todo mundo, por exemplo, que atende em consultório, em algum momento vai trabalhar uma reação a alguma perda, de maneira geral. Né? A gente vai estar aí nesse campo secundário de intervenção.
em saúde mental, de alguém que tem um conhecimento mais desenvolvido, mas não necessariamente fazendo esse trabalho, por exemplo, já com alguém que está vivendo um processo de luto ali, com uma característica mais desafiadora para aquela pessoa, que vai exigir não só que seja um profissional de saúde mental, mas alguém que tenha uma formação, né, que tenha um desenvolvimento para olhar aí para esse trabalho com essa pessoa de uma maneira mais especializada, né? E aí a gente vai ter, inclusive, diferentes teóricos e propostas aí de terapias do luto, né? Algumas voltadas mais à realização de algumas tarefas, outras voltadas a uma questão mais elaborativa. Eu gosto muito, assim, a gente tem ganhado espaço em alguns modelos que entendem que as duas coisas precisam acontecer, né? Então, ultimamente, o modelo do processo dual, por exemplo, tem se desenvolvido, ele vai falar de um processo de elaboração do luto que nem é linear e nem é unicamente da ordem de uma adaptação prática ou da ordem de uma elaboração emocional, ou seja, tudo isso acontece de uma maneira cíclica, acontece em diferentes tempos, e aí a gente vai compreender esse processo e conseguir intervir quando a gente está falando de um luto mais complicado, vai dizer realmente daquilo que a gente entende que é o topo dessa pirâmide de intervenções. Sim, e é um assunto extremamente complexo, né? Como a gente falou, a ideia é de alguma forma aproximar vocês, né, do tema, mas entendendo que isso é um mundo, né? E pensando que, de alguma forma, a gente capacitar as pessoas, né? Fazer vídeos como esse, estar na internet falando sobre isso, obviamente, pessoas que tenham aquela formação, abrir espaços de ensino. Isso faz com que as pessoas, de alguma forma, se aproximem dessa temática, faz quebrar o tabu e faz a gente olhar para a vida de uma outra maneira também, que é o que eu digo que trabalhar com pessoas enlutadas ou trabalhar com pessoas morrendo proporciona pra gente, né? Então, queria te agradecer aí a presença. Sei que é só um gostinho, né? Sei que as nossas conversas... Eu pra cá e fico, não, gente, 15 minutos não, 2 horas. Precisamos de mais, né? Precisamos de mais, né? Mas, enfim, queria te agradecer pela presença e dizer que a gente vai ter várias oportunidades para estar conversando mais aí com vocês. Tá bom, gente? Obrigada e até a próxima.